Convido a igreja a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, leremos do versículo 11 ao 18. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do verso 11 ao 18. A palavra de Deus diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo tomou a pena do escriba e falou: deixa que eu termino essa carta. Geralmente o apóstolo Paulo, ele ditava e tinha alguém escrevendo para ele. E aqui ele destaca: vede com que letras grandes vos escrevi, de próprio punho. E aqui a carta aos Gálatas está se tratando de dois grupos. Aos nossos olhos nós podemos ver vários tipos de líderes. Líderes altos, líderes baixos, calados, falantes. Mas aos olhos de Deus existem apenas dois grupos: aqueles que procuram a verdade e aqueles que andam de acordo com o mundo, de acordo com as suas próprias intenções. E o grupo que anda com o verdadeiro evangelho, é claro que aos olhos de Deus é muito claro, porque nós vemos o exterior. Deus, contudo, ele vê o coração. Ele conhece o íntimo de cada um, conhece a cada um. E nós não, nós vemos características físicas. Se ele fala bem, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é descontraído ou não no púlpito, e atribuímos várias características. E Deus olha se ele segue o evangelho ou se ele segue o seu próprio coração. E é tão clara, a diferença desses líderes, que muitas vezes os líderes, com as suas atitudes externas, podemos chamar os falsos líderes, são parecidos com líderes genuínos, com líderes verdadeiros. E Paulo passou por problemas assim na Galácia. Lembramos que, lendo essa carta, lendo uma carta, Paulo plantou várias igrejas, dentre elas essa igreja na Galácia. E qual que era o motivo da carta? Justamente esse. Tinha dois grupos: judeus convertidos, que conheciam o judaísmo, o povo de Israel desde o Antigo Testamento, e os gentios, gregos, romanos, povos que aceitaram o evangelho e se juntaram à igreja cristã. E os que não conheciam o judaísmo, não conheciam o Deus de Israel, mas naquele momento já fazia parte da igreja cristã. Na igreja da Galácia foram instruídos, mas os judeus, eles queriam o quê? Queriam que os gentios tivessem as práticas antigas. Apesar de ter entendido que a salvação era pela graça, eles estavam querendo impor de volta tradições judaicas, práticas judaicas aos crentes, aos gentios da Galácia, querendo que eles participassem de toda aquela tradição judaica.
E ao longo da carta, o apóstolo Paulo argumenta que a salvação, que era pela graça, mediante a fé, antes mesmo da vinda da lei, Abraão foi salvo pela fé. E que a lei serviu apenas de aio, isso é, um escravo, um pedagogo que instruía a criança até um certo caminho, a ponto da criança andar sozinha. A lei serviu para conduzir essas crianças a Cristo. E procurando abrir os olhos dos crentes gálatas, Paulo apresenta por meio de um contraste as características do verdadeiro líder em comparação com as dos falsos líderes. E ele dizia: muito cuidado com aqueles a quem vocês estão ouvindo. Aqui Paulo apresenta dois grupos. Os falsos mestres adentraram nas igrejas e trouxeram características secularistas para dentro da igreja. E os verdadeiros mestres, aqueles que eram compromissados com o verdadeiro evangelho. E a ênfase de Paulo nessa carta é muito interessante, começando com o versículo 11, ele fala: veja com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Dá a impressão, nós que usamos a internet, que conversamos em chat, quando nós escrevemos com a letra em caixa alta, a impressão que tem é que a pessoa do outro lado está gritando quando a gente lê. Essa é a impressão que se tem quando você escreve só em letras maiúsculas. Você fala: por que você está gritando comigo? Essa é a impressão que tem. E Paulo está fazendo o quê? A mesma coisa. Estou escrevendo aqui com fonte 18, itálico, negrito. Presta atenção, para que vocês entendam o que eu estou falando. E dá essa advertência. Estou escrevendo do meu próprio punho. E apresenta a característica do primeiro grupo. Os falsos mestres, eles estavam o quê? Contaminando os gálatas. Eles não são sinceros naquilo que eles pregam. Vamos ver algumas características deles. Os falsos líderes, a motivação que eles tinham não era sincera, era de buscar crescimento espiritual. Não era de busca da religião. Olha o que diz aqui no versículo: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então o que estava acontecendo? Eles estavam incentivando os cristãos gentios a voltarem às práticas judaicas, não porque eles simplesmente guardavam aquelas práticas judaicas, mas era como se fosse um número, 15 de vocês aqui, já vieram para cá, está faltando só vocês, voltem para as práticas judaicas. Nós estamos querendo, eles queriam se ostentar com aquilo, queriam contar um número apenas. Temos mais judeus do que mais gentios. Estava apenas se comparando aqui. Convenci 10 pessoas a voltarem. Convenci 15, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles estavam se vangloriando dessas coisas, dizendo o seguinte, dizendo isso. Apresentaram falsas motivações, querem ostentar-se na carne, a razão pela qual exigiam o retorno a práticas judaicas. Não era o crescimento espiritual, os gálatas, mas a glória por ter o quê? Convertido mais pessoas ao judaísmo. E nós, como igreja cristã, nós estamos no mundo, inseridos no mundo, no trabalho, na escola, faculdade, em muitos lugares. E hoje está muito fácil, principalmente os adolescentes, a se contaminarem, a deixarem se levar pelas modas. Para eu poder participar do grupo, eu preciso fazer tal coisa. Aqueles adolescentes que nunca ficaram com ninguém, parabéns por isso. É bíblico. Mas aí recebe a pressão do grupo, aí são chamados de bebê, porque nunca beijaram ninguém. E aí eles, por causa da pressão, por causa de participar de um grupo, eles abrem mão da sua fé e se reúnem a um grupo. Ou então, experimentar cigarros, experimentar bebida alcoólica para poder participar de um grupo. Ou então fazer uma tatuagem, ou então fazer pactos. E com isso se deixam levar.
se deixam levar. Mas lembre-se, adolescentes, lembre-se, jovens e toda a igreja, nós representamos Cristo lá fora, nós representamos a verdadeira igreja, a igreja do Evangelho. E muitos adolescentes se deixando levar por pressões externas, pelo conselheiro que não é Cristo, pelo conselheiro que não é a palavra de Deus. Nos tempos atuais não é diferente, né, meus irmãos? Nós vemos essas pessoas também, líderes se vangloriando, pastores, missionários se vangloriando de coisas supérfluas, se vangloriando do CD que ele gravou, se vangloriando das curtidas que ele tem no Facebook, se vangloriando do número de seguidores que ele tem no Instagram, nas redes sociais, e por aí vai. Quando você quiser identificar verdadeiros mestres, falsos mestres, preste atenção nas verdadeiras razões pelas quais eles anunciam o verdadeiro evangelho. Você deve notar, líderes verdadeiros não cobram cachê para pregar. E nós temos muitos líderes que, para trazer, nós temos que pagar muito mais do que a viagem e hospedagem deles. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque aquele que tem compromisso com o verdadeiro evangelho não tem compromisso com a glória dos homens. Essa é uma das características de falsos líderes. Mas eles também misturam o evangelho com outros elementos. Para quê? Para não serem perseguidos. Você tem um grupo de judeus, um grupo de gentios. Os judeus não aceitaram a mensagem do evangelho na pessoa de Cristo. E com isso, eles perseguiam os cristãos. Se a gente lembrar daquele filme A Paixão de Cristo, os judeus convertidos anunciaram a Cristo para anunciar aos gentios, mas proclamavam o quê? Rituais judaicos para não sofrerem o quê? Perseguições dos judeus. E com isso anunciavam um evangelho água com açúcar. Eles não simplesmente mostravam o verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz. E muitos líderes, muitos pastores, mestres têm o quê? Cedido ao secularismo, deixando entrar o mundo dentro da igreja para agregar um número maior de pessoas e não se preocupar em transformar o coração das pessoas, mas sim que se preocupar-se com a igreja cheia apenas. Procuram agradar a todos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os judaizantes tinham medo de ser perseguidos pelos judeus, e por isso buscavam o quê? O meio termo, diluindo o evangelho com vergonha da cruz de Cristo. Como eu disse, que não é muito diferente nos dias de hoje. Tá? Muitos têm feito isso. A mensagem do evangelho verdadeiro é radical e não aceita mistura, ela não aceita o sincretismo religioso. Jesus Cristo não é um dos salvadores, Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o caminho que nos leva à salvação, nada mais pode fugir disso. Não é certo dizer o quê? Algo diferente disso. Meus irmãos, desconfie do que vocês têm visto na televisão, confirme na Bíblia se aquilo que ele está falando é verdadeiro. Não procure apenas mensagens suaves, aquela que vai te trazer apenas o alívio para a sua alma, a cura para a sua doença, a prosperidade para a sua situação financeira. Mas busque aqueles que falam de Cristo, morto e ressurreto, aquele que é capaz de perdoar toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado e transformar a nossa vida. Que Ele promete que teremos a vitória um dia, promete que enxugará do nosso rosto toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. No verso 13 nós vemos uma característica de um falso líder, resumindo, são hipócritas, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, impunham-se sobre os crentes fardo tão pesado
que nem eles mesmos podiam cumprir. O que não é diferente hoje também. Basta notar alguns líderes que pedem ao povo o que eles nem mesmo são capazes de fazer. Pedem para vocês não tomarem remédios, mas quando tem uma doença vão no hospital sírio-libanês, vão nos melhores hospitais do mundo. Mas quando você tem doente, eles falam isso. Meus irmãos, medicamento, médicos, recursos que nós temos estão à disposição porque Deus nos deu. Nós temos que usá-los, com critério, sim. Mas foi Deus que colocou à nossa disposição. Tem pessoas que estão preocupadas com muitas outras coisas, pregam no púlpito isso, mas não são capazes de cumprir. Porque quando ficam doentes vão procurar e não fazem. É dever dos líderes das igrejas, das pessoas que estão à frente, ser exemplos, como foi dito aqui. Semana que vem temos uma eleição de oficiais. Esses oficiais devem ser líderes, devem estar à frente dos trabalhos. Eles devem prestigiar os trabalhos da igreja, de preferência todos. Muitas vezes não é possível, mas todos que forem possíveis, esses líderes devem estar presentes. É dever das pessoas primariamente cumprirem para depois exigirem. Essas são características de verdadeiros e falsos líderes. O verdadeiro líder ele cumpre. Os falsos líderes, ele exige, mas não tem condição de cumprir. Agora o apóstolo Paulo mostra a característica do verdadeiro líder. Paulo não costuma se vangloriar nas suas cartas, mas nessa justamente para fazer uma contraposição entre um verdadeiro líder e um falso líder, ele passa a apresentar as credenciais do verdadeiro líder. Ele estava sendo o quê? Questionado. Mas ele se vangloria na cruz de Cristo. Por quê? É nela que morremos para o mundo e o mundo para nós. Paulo podia se vangloriar de várias coisas, pois ele havia plantado muitas igrejas, falava vários idiomas, foi criado aos pés de um mestre das línguas, Gamaliel, um sábio da sua época. Ele tinha um currículo que podia fazer uma grande diferença. Ele se vangloriou na cruz de Cristo. Hoje, quando nós vamos receber um novo líder, um novo pastor, primeira coisa que o conselho tem pedido, os presbitérios, eu queria o currículo do senhor. Tem pedido currículo para pastores também. Nos dias de hoje, você vê escrito, igreja não sei das quantas, igreja, em letras bem grandes, igreja do ministério do pastor fulano de tal. O nome do pastor é maior que o nome da igreja, por narcisismo, muitas vezes. E as pessoas são contaminadas e ficam falando que vai na igreja do pastor tal, e se envergonham de vangloriar-se na cruz de Cristo. Cícero, um pesquisador romano, ele faz o seguinte relato sobre a cruz de Cristo. Açoitar um cidadão romano é permitido, matá-lo dependendo do crime que ele cometeu também, mas crucificar, jamais. Nem o mais torpe cidadão romano é digno da cruz. Nenhum romano deveria ser crucificado. E o nosso Cristo morreu nela, foi submetido à pior morte que poderia passar, e ele foi humilhado, como nós lemos hoje no texto, na abertura do nosso culto. Quando Paulo cita o mundo aqui, ele quer dizer toda e qualquer forma de pensamento distante de Cristo Jesus, pois o pensamento do mundo é pensamento pecaminoso e nos leva a nos afastar de Deus. Mas Jesus Cristo, esta é a pregação da cruz, é a pregação que leva os nossos pecados, é colocado em Cristo, e agora o cristão não é salvo por aquilo que ele faz, mas pela fé em Cristo Jesus. Na cruz ele morreu para o mundo, não importa o que ele comia, o que ele fazia, mas a pergunta que se deve fazer é: você aceita Jesus? E quando
As pessoas perguntam, o que é ser crente? Tem gente que fala, eu não posso fazer isso, nós não podemos fumar, beber, não podemos fazer isso, aquilo. Fala todos os nãos, aquilo que nós não devemos. Mas, sim, responder crente é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E em virtude desse coração modificado, eu abandono as práticas antigas e não o contrário. Meus irmãos, o cristianismo se torna insuportável, pois temos que ficar cumprindo regras, mas isso somente se nós não formos novas criaturas. E é com isso que Paulo está preocupado. Então, quando você fala que você é um cristão, quando você fala, eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo, eu vou todo domingo para a igreja, eu trago meu dízimo, minha oferta, o cristianismo se torna insuportável para aquela pessoa, se torna loucura para os homens. Mas quando você tem um coração modificado, transformado, você não se importa com o que os homens vão pensar de você. Você pensa, eu me orgulho no Cristo que morreu para perdoar os meus pecados, para livrar-me da morte, e me deu uma nova vida, me tornou uma nova criatura, e por isso que eu abandonei todos os meus vícios, abandonei minha antiga vida. É nela e não nos rituais que nos tornamos novas criaturas, na cruz de Cristo. E é isso que os líderes devem e podem cobrar de nós, nada mais. E Paulo diz que carrega no corpo as marcas de Jesus. Os verdadeiros líderes trazem marcas de Cristo. Paulo tinha muitas cicatrizes, ele foi açoitado muitas vezes, e hoje os verdadeiros líderes não são açoitados. Alguns carregam alguns infartos, Alguns carregam algumas marcas internas, alguns carregam peso de servir a Cristo fielmente. Não cicatrizes, mas nós carregamos a marca da cruz que está no nosso coração. O verdadeiro líder traz essa marca. O verdadeiro líder traz a marca da cruz. A cruz não pode ser apenas um amuleto, não apenas um pingente no qual nós podemos carregá-lo sem Cristo pendurado. Porque Cristo ressuscitou, não está mais na cruz. Mas tem que ser o quê? Os verdadeiros líderes que proclamam a verdade. Qual é a regra da cruz? A regra da cruz é o verdadeiro critério para saber quem faz parte do Israel de Deus e aquele que não faz. Não ritos externos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe para que nós possamos o quê? Ter coragem de carregar as marcas da cruz de Cristo na nossa vida e servir Cristo na escola, no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos externos, dentro dos nossos lares. Que Deus nos abençoe.